Boa tarde a todos que estão presentes. Vou pedir para cada um colocar o nome completo e o CPF no chat, por gentileza, porque a Escola de Saúde Pública nos avisou que está com problema no sistema para gerar os certificados. Então, a gente vai pegar o chat para poder depois repassar para eles lançarem os certificados posteriormente. Então, tá certo, pessoal, já é 3h10. Vou me apresentar, eu sou Natan, eu sou médico de família e comunidade, sou residente do ano adicional, atuando agora também na gestão da clínica. E vou fazer a apresentação para vocês, acompanhada também da Vanessa. Pedir para a Vanessa se apresentar, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Eu sou Vanessa, farmacêutica, atualmente lotada no Centro de Saúde da Lagoa da Conceição. Então, tá certo. Nossa ideia hoje é trazer uma capacitação sobre insulinoterapias na PS, pensando principalmente nessa novidade, né, da incorporação da glagina. E ao longo da palestra, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai reservar ao final para esse momento de tirar dúvidas, seja dúvidas clínicas, dúvidas sobre a operacionalização no centro de saúde, seja questões da rede, né? A gente vai ter esse espaço no final. Então, vamos lá. Os objetivos, então, da nossa apresentação hoje é aprender a realizar a transição da insulina NPH para glagina, entender o papel da APS na insulinoterapia e quando é necessário referenciar esse paciente, identificar critérios para a insulinização desses pacientes diabéticos, compreender a prescrição e ajustes terapêuticos das insulinas disponíveis no SUS e também saber aconselhar o manejo da caneta de insulina reutilizável e como fazer a aplicação. Deixa eu só tirar aqui. Nosso escopo hoje não vai abordar o tratamento não farmacológico da diabetes, o manejo de antidiabéticos orais desses pacientes e também a identificação e o manejo de complicações crônicas, senão a gente passaria o dia inteiro aqui. O contexto que a gente se encontra, então, é esse momento de transição da insulina NPH para a glagina. Isso acontece, né, impulsionado pela falta de insumo, né, ao redor do mundo das insulinas humanas, que é principalmente a NPH, e por isso acaba sendo incorporado no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde desse ano, que foi recém-divulgado, a presença da glargina. Não é apenas pela questão da escassez, mas também por ser uma tecnologia mais moderna. A glargina tem diversos benefícios, como, por exemplo, o fato de diminuir risco de hipoglicemia, já que é aplicada uma vez ao dia. No contexto de Florianópolis, a gente vai iniciar principalmente com os idosos a partir de 80 anos, embora na nota técnica do Ministério, o público-alvo incorpore pacientes a partir de 70 anos e também aqueles com diabetes tipo 1 de 2 a 17 anos. Como o nosso estoque ainda não é tão amplo, a gente vai iniciar primeiro a partir dos 80 e depois vai ampliando conforme vai sendo divulgado para a rede. Deixa eu só tirar aqui. Quem faz a retirada, né, já atualmente faz uso da insulina glargina através do alto custo, acaba mantendo essa dispensação da mesma maneira, através da renovação da LME de forma semestral,
a gente vai fazer essa prescrição pela farmácia básica para os pacientes que ainda não fizeram esse ingresso no uso da glargina. Então, né, quais são as insulinas que a gente tem disponível hoje no SUS? No componente básico de assistência farmacêutica, que é o que a gente tem acessível na farmácia do centro de saúde, a gente tem a NPH, que tem uma ação intermediária e funciona como basal, assim como vai ser incorporada a glargina, que também tem ação basal, porém ela tem uma ação mais prolongada na sua duração. E como é feito rápido, né, o uso de bolos, a gente tem a insulina regular. A glargina tem essa presença agora pelo componente básico e também já tinha pelo componente especializado, quando o paciente tem indicações pelo protocolo de alto custo. Que a gente tem uma tabela comparativa, né, para organizar esses tipos da insulina humana e as análogas. A Degludec, Aspart, Lispro, Glulisina estão dentro desse componente especializado, né, que não é nosso escopo aqui, mas seria para indicações específicas com processo de alto custo. O principal para a gente é reforçar o perfil de ação das insulinas que a gente vai manejar na atenção primária. A NPH ela tem um início de ação de 2 a 4 horas, enquanto a regular é de 30 a 60 minutos, e a glargina também é de 2 a 4 horas, como a NPH. A principal diferença acaba sendo no pico de ação. A NPH ela tem um pico que acontece entre 4 a 10 horas, algumas fontes trazem ali 6 horas como alvo. A regular acontece antes, é de 2 a 3 horas, e a glargina tem a característica de não apresentar pico. Até aqui no gráfico que a gente tem abaixo, está um pouquinho pequeno, mas a gente consegue ver ali que a glargina ela tende a fazer um platô, e isso que acaba propiciando esse benefício de evitar as hipoglicemias, aliado à duração dela, que dura até 24 horas, né? Enquanto a NPH é de 10 a 18 e a regular é de 5 a 8. Importante também a gente pensar nos nomes comerciais que a glargina vai apresentar. Geralmente, os pacientes do setor privado que já fazem o uso da glargina acabam adquirindo através do nome Basaglar ou Lantus, que são os mais comuns, né? Também tem o Tugel e a Glargilin. Já que a gente vai ter disponível no SUS, vai ser a Glargilin. Então, no momento que algum paciente que seja elegível, no caso, paciente idoso, 80 anos ou mais, acabar precisando fazer a troca, né, para agora ser dispensado pelo SUS, ele pode notar que ele fazia, por exemplo, a Lantus e agora vai fazer a Glargilin, mas o princípio ativo vai ser o mesmo. Então, é importante que ele tenha essa informação para não achar que está sendo mudado o tratamento. E onde que a gente entra quanto à atenção primária, aliás, o início da insulinoterapia, né? Quando que a gente tem a indicação para fazer a insulinoterapia? Quando a gente tem uma falha no controle da diabetes, que acaba sendo a meta através da hemoglobina glicada, com o uso dos hipoglicemiantes orais em doses máximas toleráveis pelo paciente, já deve se considerar quando o paciente apresenta uma glicada acima de 9 ou a glicemia de jejum a partir de 300, quando tem presença de sintomas de hiperglicemia aguda, como poliúria, polidipsia e perda ponderal, ou quando ele também manifesta intercorrências médicas e internações decorrentes da diabetes mellitus tipo 2. A gente não precisa esperar apenas o paciente ter a falha com o hipoglicemiante oral para fazer a insulinoterapia. Se o paciente já é diagnosticado com uma glicada de 12, por exemplo, a gente já tem critério para fazer de cara a insulinoterapia e depois pensar em desescalonar o tratamento. Mas o importante é a gente estar com o paciente dentro do alvo terapêutico. Aqui, então, a gente tem uma tabela retirada do protocolo do Ministério da Saúde, que é baseada nos dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre qual seriam essas metas glicêmicas no tratamento da diabetes, né? A hemoglobina glicada é o parâmetro de tratamento, enquanto as outras glicemias acabam sendo do manejo principalmente ali da insulina. O nosso foco acaba sendo principalmente na glicada e na glicemia de jejum, enquanto a glicemia pós-prandial entra numa segunda etapa da insulinoterapia. Então, para crianças e adolescentes e adultos em geral, a meta da hemoglobina glicada é até 7, né? Seria abaixo de 7. Já um paciente idoso, aquele paciente a partir de 65 anos, se for considerado saudável, que é trazida a definição, né, pelo protocolo como idoso com poucas comorbidades crônicas, estado funcional e cognitivo preservado, essa meta é permissível até 7,5. Caso ele seja um idoso comprometido, quando tem múltiplas comorbidades crônicas, um comprometimento funcional leve a moderado, um comprometimento cognitivo moderado, pode ser até 8. E caso seja muito comprometido, o idoso que tem sinais de terminalidade, que tem necessidade de terapias de suporte,
já tem uma doença mais avançada como um câncer metastático, uma insuficiência cardíaca NIRA classe 4, uma DPOC que precisa de oxigenoterapia, um comprometimento grave, a gente não tem uma meta rígida da hemoglobina glicada, apenas precisa evitar os sintomas da disglicemia, que seria, né, a hipo ou a hiper. Está fora do alvo, a gente evita os sintomas e esse é o tratamento. Não vai ser ajustando a diabetes que a gente vai ter uma melhora na performance desse paciente. Quando a gente inicia a insulinoterapia, a principal meta é a glicemia de jejum, né? E daí, para isso, até os idosos ali saudáveis, a gente vai até 130. A gente viu por fontes, né, que geralmente é de 80 a 130. Aqui o protocolo traz que para criança e adolescente aceitava até um pouquinho abaixo, ali a partir de 70. Já aquele idoso comprometido é de 90 a 150 e o muito comprometido de 100 a 180. E a glicemia pós-prandial, para todos os perfis, seria até 180, exceto aquele muito comprometido, que é principalmente os sintomas que vai guiar o tratamento. Então, agora sim, né, por que que é importante a insulinoterapia na APS? A APS apresenta um grande protagonismo no tratamento desses pacientes, né? É com a gente que eles fazem um acompanhamento, que eles podem depois fazer retornos para fazer ajuste terapêutico, que eles vão ter o acesso primário ao tratamento, que eles vão ter o vínculo com a equipe, que vai ser entendido aquele contexto onde o paciente se insere, e assim vai ser feito um tratamento personalizado para ele. Então, isso pode permitir uma intervenção mais oportuna e garantir melhores desfechos para esses pacientes. Inclusive, assim, a gente pode reduzir as filas de espera, né? E o paciente que acaba esperando para fazer início da insulinoterapia numa fila de espera vai ter cada vez mais aquelas complicações decorrentes dessa glicemia aumentada de forma prolongada. E quando a gente já faz intervenção na própria atenção primária, isso acaba sendo minimizado. Também é o nível de atenção onde a gente tende a fazer promoção à saúde, né? Então, incentivo à atividade física, alimentação saudável, controle ambiental, seja por atividades em grupo, seja pelos equipamentos que a gente tem disponível no território, é o momento onde a gente pode fazer toda essa intervenção, que é a base do tratamento da diabetes. Aqui, então, também, antes da gente pensar na própria aplicação da insulina, é importante que o paciente entenda todo o processo do tratamento e como que deve ser feita essa operacionalização, para evitar que a gente tenha retornos onde o paciente não tenha uma melhora de tratamento e a gente apenas ajuste a dose sem garantir que de fato está sendo aplicada da forma adequada, né? Primeiro de tudo, é importante que o paciente saiba que o ajuste na terapia não significa que é uma falha da terapia, mas que é justamente parte da terapia. Ele precisa desses ajustes até ficar tudo certo, e que se essas canetas elas são reutilizáveis e que elas acabam tendo um menor desconforto durante a aplicação. Tem estudos que trazem para a gente que quando se aplicava, né, com as seringas, os pacientes apresentavam muito mais dor. Tem estudos que apresentavam, por exemplo, 76% dos pacientes usando a caneta não tinham dor e 26% usando a seringa que não sentiam dor. Então, o perfil das pacientes sem dor é muito melhor no uso da caneta. E é uma tecnologia que foi avançando progressivamente, né? No passado, os pacientes que acabam tendo a ideia de que a insulinoterapia depende da injeção, acaba não sabendo, às vezes, que tem a questão da caneta, que é reutilizável, que tende a ter menos dor, então isso é importante que esteja claro, até para garantir a adesão do paciente. Daí aqui, então, sobre as orientações de uso, eu vou passar a palavra para a Vanessa. Obrigada, Natan. Eu vou pedir só para te voltar um slide, por favor, nessa parte que a gente fala. Ops, lá do começo agora. Esse, da evolução das insulinas, né? Nesse contexto, você falou de a gente estar informando o paciente, né? A gente tem paciente que acompanha desde a época do frasco, né? Que só podia ser acondicionado na geladeira. Então, os pacientes tendem a apresentar uma resistência, né? E a gente já vem aí evoluindo, né? Acho que a gente pode se considerar privilegiado, né? De estar conseguindo ofertar aí para os nossos usuários uma tecnologia melhor, né? Um medicamento que apresente melhor resultado para eles. Então, esse processo de evolução para algumas pessoas fica um pouco difícil, especialmente o público 80 a mais que a gente vai estar atuando, mas que a gente consiga conscientizar eles, né, de que é um processo evolutivo, né, que as coisas estão vindo para melhorar, né. Então, no começo a gente tinha um frasco, depois a gente evoluiu para as canetas pré-preenchidas, que era
um alto volume de lixo que era gerado, era um custo alto para o SUS. Recentemente, em 2025, a gente chegou na caneta reutilizável, né, das insulinas humanas, que é essa cinza, não sei se todos já tiveram acesso, conheceram, né? Ela foi um protótipo que apresentou muitos problemas, principalmente nessa questão aqui do engate, né, do corpo da caneta com o suporte para o refil. E aí a gente já teve uma evolução, que foi essa caneta azul, a verde, né, que veio com material um pouco mais robusto, e aí resolveu o problema do engate com o rosqueamento, né, que os pacientes aí idosos, eles têm já um comprometimento da acuidade visual, né, a motricidade já é mais difícil, então a gente tem escutado relatos que essa caneta tem tido bons resultados, né. Aí avançando para a caneta da insulina análoga, da glargina, ela é muito similar com esses dois modelos que a gente já tinha. Ela vai vir apresentada a Biopen nesse estojo, né? O estojo, ele, não sei se está dando para ver aí, fica bom. Vem as três, espacinho para 3 agulhas, a Quer que eu caneta. desative a tela? Eu acho que o Ronaldo tinha dado essa sugestão, que daí de repente fica mais. Beleza. Amplia a câmera. Ficou bom assim agora? Sim, sim. Uhum. E aí, então, a caneta da Biopen, que vai ser a caneta exclusiva para o refil, né, para o carpule da glagina, é essa. Ela é um material mais resistente ainda que a nossa evolução ali, e também veio com um sistema de rosqueamento do suporte do refil para o corpo da caneta, né. Ela também, depois eu vou mostrar mais detalhado nos próximos slides as partes dela, né, mas a princípio glargina vai ser exclusiva na caneta da Biopen, enquanto aqueles outros dois modelos, né, ainda vão existir para os nossos usuários que usam regular e usam NPH da mesma forma. Tá? Pode passar. Então, algumas informações gerais, assim, no uso das insulinas, né, especialmente do armazenamento. Essa figura, ela foi retirada da bula da Biopen, da glargina, né? Então, os pacientes antigos, eles tinham certa resistência de que, na época, o frasco tinha sempre que ficar na geladeira, né? Então, a gente também já teve uma evolução nesse sentido, que, após aberto, o refil, ele tem uma validade de 28 dias. Aí eles meio que duvidam, assim, né, desse número cabalístico, 28 dias, por quê, né? Isso está em bula, e muitas vezes conforta o paciente a gente mostrar a bula para eles, do porquê disso. Porque o fabricante desenvolveu esse medicamento, ele avaliou que em 28 dias a insulina exposta ao calor, ela mantém as suas qualidades físico-químicas ideais para a efetividade do tratamento, né? Então, enquanto o frasco fechado, né, tanto a glargina como a NPH e a regular, que nós vamos continuar tendo, enquanto fechado, ele deve ser preservado na geladeira, de 2 a 8 graus Celsius. Evita-se a porta da geladeira, que é o local que abre muito e tem variação, né, de temperatura. Então, se sugere colocar naquela última prateleira, dentro de um pote específico ali, para que fique reservado e separado dos alimentos, né? E a validade do medicamento vai corresponder à data do fabricante, né? A data que vem na caixa, porque o medicamento está fechado. Uma vez que se abre o carpule, tanto da regular como da glargina na NPH, e se acopla ele na caneta, aí ele tem uma validade de 28 dias e deve ser armazenado à temperatura ambiente, né? Facilita muito a vida do paciente para viajar, para transitar no dia a dia com esse material que já vem pronto no estojo, né? A caneta fica acoplada, então é uma facilidade para adesão ao tratamento. Então, a gente orienta o paciente a marcar essa data para que ele não perca, mas normalmente ele acaba trocando esse refil antes dos 28 dias, né? A glargina em específico, que é essa bula que eu mostro para vocês,
ela, em lugares onde a temperatura é maior que 30 graus Celsius, ela recomenda armazenar o dispositivo da caneta com o refil dentro em geladeira. É uma especificidade da Biopen, né? A outra caneta que nós temos aqui, que é essa daqui, ela já diz para manter sempre em temperatura ambiente, né? A caneta. Então, exclusivamente a Largina, ela permite ser armazenada na geladeira de 2 a 8 graus com o refil dentro. Pode passar. Então, sobre os locais de aplicação, essa também é uma situação que, especialmente a gente ali na farmácia, que lida com a dispensação e com o cuidado farmacêutico desses pacientes, tenta sempre revisar, né, essa parte, né, da aplicação da insulina, que a gente sabe que é a garantia da efetividade do tratamento, né? Ele passa no médico, o médico calcula a dose. Se o paciente não está fazendo o uso correto do medicamento, não vai ser efetivo, né? Então, é muito importante a gente estar sempre revisando esse método que o paciente utiliza para fazer a aplicação, e eles trazem muitos vícios, né? Antigos também, que é difícil de a gente, às vezes, trabalhar ali. Mas o mais importante é sempre priorizar, né, que a aplicação da insulina ela deve ser subcutânea no tecido adiposo, nunca no músculo ou parte interna da coxa ou parte interna do braço. Por quê? Isso tem a ver com a velocidade de absorção da insulina. Se aplica em músculo, como alguns pacientes têm essa orientação, em algum momento aconteceu isso, eles vêm com a prática de aplicar na coxa, na parte frontal da coxa, que é baixa, né, a camada ali adiposa, vai diretamente no músculo, e essa absorção da insulina, ela se torna muito mais rápida, o que pode levar a casos aí de hipoglicemia severa. O mesmo acontece na parte interna do braço e na parte interna da coxa, que tem uma maior vascularização e que pode levar também a essa absorção mais rápida da insulina e levando à hipoglicemia. Então, as agulhas que nós temos disponíveis, elas são de 4 milímetros e são suficientes para atingir o tecido subcutâneo, né, o tecido adiposo, onde a insulina deve ser depositada para ter, sim, a sua absorção de forma lenta, gradativa, para garantir o tempo de ação aí de 22 a 24 horas, né. Então, eu trago essa figura da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, que ilustra os locais de aplicação. Então, a gente prioriza abdômen, deixando 3 centímetros, né, do umbigo, nas laterais do umbigo, e sempre orientando o paciente a fazer uma rotatividade dos locais, deixando 1 centímetro de cada aplicação. Por que isso? Porque se o paciente fica aplicando sempre no mesmo local, ele vai causar a lipohipertrofia, né, onde a insulina, ela tem um efeito lipogênico, ela vai aumentando aquela camada gordurosa ali. Então, se o paciente que acaba fazendo aqueles volumes maiores, assim, né, e se o paciente vai aplicando nesse local, a absorção também é prejudicada. Então, a recomendação é abdômen, parte lateral da coxa, os culotes aqui que a gente fala, né, onde tem essa gordurinha, a parte posterior do braço, o terço médio posterior do braço, e logo acima dos glúteos na parte dos flancos, né, sempre orientando a rotação dos lugares para que tenha, assim, mais ou menos aí o tempo de 4 semanas para você voltar a aplicar no mesmo lugar. Pode passar, Natan, por favor? Acho que a outra figura, ela tá mais clara. Então, é interessante a gente trabalhar com o paciente uma parte lúdica de ele dividir, por exemplo, o abdômen em quadrantes, em 4 partes, né? E fazendo memorizando, assim, uma sequência de aplicações nesses quadrantes para que ele dê esse intervalo de 4 semanas até voltar a repetir no mesmo ponto e um espaço de 1 centímetro entre cada aplicação, né? Como eu falei, a absorção fica comprometida naqueles locais onde ocorre a lipodistrofia, né, a lipohipertrofia, a absorção não é garantida, e a gente também tem sempre que lembrar do óbvio, né, de falar para o paciente que não pode fazer sobre a roupa, né, é uma coisa que é um pouco, assim, banal, mas a gente tem que falar claramente, né, e
especificamente demonstrar ou pedir para o paciente mostrar como que ele está fazendo a aplicação para a gente estar identificando aí algumas possíveis falhas nesse processo, né? O uso é de uma agulha por dia, intransferível e por caneta, né? Por que isso? Tem muitos pacientes que na família tem mais de uma pessoa que usa insulina. Então a gente já viu casos de estar compartilhando a caneta e compartilhando a mesma agulha. Então isso tem que ser frisado e explicado que é uma agulha por caneta e uma agulha por dia. No caso da glagina, vai ficar muito mais fácil, porque vai ficar um pouco automático, onde o paciente vai usar uma vez só e já vai poder fazer o descarte da agulha, né? Quando na NPH ele deixava a agulha acoplada para, às vezes, fazer mais de uma vez ao dia. Né? Pode passar, Nathan? Então, falando aqui especificamente da caneta, né, do dispositivo da glagina, da Biopen, né, vou mostrar as partes dela mais detalhadamente, mas inicialmente chamar a atenção aqui que ela é exclusiva para o carpule, para o refil da glagina, e a gente vai ter que, no momento da dispensação ali, o farmacêutico, o médico, toda a equipe, ficar bem atento, porque o carpule da glagina, ele é compatível com a nossa caneta do Ministério da Saúde. Então, a gente precisa achar métodos de diferenciar, né, de explicar e de fazer com que o paciente faça essa correlação, porque não há garantia de dose se o paciente usar o refil da glagina na caneta do Ministério da Saúde. Então, ele precisa usar exclusivamente na caneta, na Biopen da glagina. E aí a gente vai ter mais um ponto de sensível nessa transição, que a gente vai ter que desenvolver aí métodos de diferenciação para o paciente, que a glagina, não sei se vai dar para ver aqui, ela é totalmente solúvel, totalmente homogênea, da mesma forma que é a regular. Então, a gente vem uma vida inteira falando para o paciente que ele tem a NPH, que é a insulina basal, que é a leitosa, que ele precisa agitar, e agora a gente passa para a insulina que é totalmente transparente, não precisa homogeneizar, igual a regular. E aí a gente tem um risco que os pacientes podem estar confundindo e usando daí uma dose de insulina na glagina, usando o tubete, né, o carpule da regular, o que vai ser bem sério, de uma crise de hipoglicemia bem severa, né. Então, a gente vai ter que usar estratégias de identificação, adesivos, elástico, né, ou inclusive pacientes que são muito, que a gente vê que é comprometido no entendimento, pedir para que volte ao centro de saúde para que a gente faça a troca dos carpules ali, né. A glagina, ela vai vir na cor roxinha, essa daqui, o frasquinho dela, e ela também tem esse mesmo detalhe no tubete, no carpule, o que talvez facilite a gente de associar, né, que a caneta, que o carpule roxinho vai na caneta azul sempre, né? Então, as partes da caneta da Biopen, elas são praticamente as mesmas nas nossas canetas que nós já estamos usando, né? Sendo o corpo da caneta, o suporte do perfil rosqueável no corpo da caneta. O cursor, ele é bem mais, para quem tem o manejo da caneta com frequente, ele é bem mais resistente, ó, ele não desce tão fácil como as outras canetas, mas caso ele desça, a gente empurra ele suavemente para dentro. Pode passar, Nathan. E aí a técnica de preparação é o tubete da glagina, a gente coloca aqui no suporte, ele é transparente, né? Ele é preto com a graduação e transparente nas laterais, rosqueável. A gente vai rosquear ele aqui. Dessa forma. E aí a gente tem aquela situação de que a gente vai ter o espaço entre o cursor e o êmbolo do carpule, né? Quando é a primeira colocação, né, ele está sem utilizar ainda, a primeira vez que vai utilizar, esse espaço é mínimo, ele é bem pequeno.
Mas se porventura acontecer alguma situação em que precise trocar o tubete no meio, onde ele já está meio usado, que aqui não sei se vocês vão conseguir ver, ele já está aparecendo aqui, o êmbolo, a gente precisa fazer aquele movimento de girar aqui o seletor e ir empurrando até encontrar resistência. Ó, já empurrei tudo e ele não encontrou resistência ainda. Então, a gente faz mais uma vez e empurra. Ainda não encontrou. Faz mais uma vez. Empurra. Agora ele travou. Tá vendo? Isso significa que o cursor encontrou o êmbolo do carpule. Então, ela já está próxima, pronta para aplicação, nesse sentido de que vai injetar a insulina. Então, essa é uma questão também bem importante para garantir a dose, que é essa referência aqui no slide, mostrando o espaço entre o cursor e o êmbolo, né? E é dessa forma que a gente ajusta. Uma vez ajustado, só voltar para a posição original e zerar ali o ejetor. Pode passar, Nathan. Aí o próximo passo, com o tubete já acoplado, é fazer o teste da gota, né? Também é uma etapa que muitos pacientes passam, acham que é só a primeira vez, quando prepara a caneta da primeira vez, mas não, é em todas as aplicações. Ele precisa ter a certeza que o dispositivo está funcionando, que a agulha não está entupida, que está acoplado corretamente, né? Então, o teste da gota, a escorva, né? Uma vez já colocado o tubete, dá leves batidinhas, né? Para as bolhas de ar que estiverem subirem. Nossa agulha disponível de 4 milímetros, acopla ela aqui. Tira a tampa maior, tira a tampa menor. A gente vai colocar o seletor aqui na dose de 2, e aqui não vai dar para ouvir, claro, porque eu estou longe, mas ele faz um tique, né? A hora que você vai mexendo nas doses, ele faz um barulhinho. Isso ajuda para quem tem dificuldade visual, que cada tique é uma unidade a mais que está sendo colocada. Então, o paciente pode se balizar pelo barulho desse ajuste aqui da dose. Então, uma vez colocada na dose de 2, que é a dose teste, a gente vai fazer o teste da gota, que é para verificar se a insulina realmente vai sair pela agulha. Então, é só apertar, eu vou fazer aqui de baixo assim para ficar mais fácil, e aí a gente vê que está funcionando, que a caneta está pronta para o uso. Na parte da manhã foi bem didático, porque eu fiz uma vez e a agulha não saiu, né? Então, às vezes pode estar entupida, e às vezes o que acontece também é de aquela parte de dentro que encontra o carpule, às vezes o paciente não tem muita destreza aqui, ele acaba dobrando e entupindo. E aí ele acha que está aplicando a dose e, de fato, não está indo, né? Então, pode passar, Nathan. Essa parte eu também já falei, que é o ajuste de dose, uma vez feito o teste da escova, ajustar a dose prescrita pelo médico, né? E fazer a aplicação. A glargina, ela não é necessária fazer agitação, que a gente recomendava para o paciente que utiliza NPH, né? Ela já é totalmente solúvel. E aí vem a preocupação da diferenciação com a insulina regular. Então, uma vez já que ele seleciona a dose, né, indicada pelo médico, né, a gente orienta a segurar dessa forma para o polegar ter que um maior controle, né, do ejetor aqui, e seleciona o local de aplicação e vai até o final, né? Então, a gente percebe que a caneta da Biopen, ela é um pouco mais dura, essa parte aqui da aplicação, o que de certa forma é bom para garantir que o paciente faça uma aplicação lenta, né? Para que a insulina ela se acomode no tecido adiposo e não tenha extravasamento. Então,
Uma vez que ele aplica de forma lenta, terminada a aplicação que ele viu que encontrou a resistência, chegou no ponto zero, ele conta 10 segundos, né, para retirar a agulha do local de aplicação, né, para garantir aí que não tenha o extravasamento da dose e, no caso, perder, né, a dose que foi planejada. Então, as agulhas de 4 milímetros, que é que a gente trabalha, ela não tem necessidade de fazer a prega, também é algo que a gente vem trazendo aí de muito tempo, porque ela já chega no tecido adiposo, né, na subcutânea, exceto em idosos mais frágeis ou crianças que têm uma camada adiposa um pouco mais fina, então aí a gente precisa fazer a prega para garantir que alcance o tecido adiposo. Pode passar, Natan. E aí a glargina, ela vai ser mais fácil, porque acopla a agulha aqui. É que eu tô pegando a tampa com essa. A gente vai acoplar a capinha, retirar ela e já vai descartar, um descarpaque, que o centro de saúde deve fornecer para os pacientes, né? E colocar a tampa, e no próximo dia, na próxima aplicação, ele coloca uma nova agulha. Então, como vai ser uma aplicação por dia, ele não vai ter essa questão de utilizar a mesma agulha mais de uma vez ao dia. Então, a caneta pode ser guardada sem agulha tranquilamente para a próxima aplicação. Pode passar, né? Obrigado, Vanessa. Nada. Então, seguindo, antes do paciente aplicar a insulina, ele tem que saber reconhecer e manejar hipoglicemia, que é a principal complicação que pode acontecer no uso de insulinas, né? O paciente pode se sentir com tremores, com sudorese, com tontura, e quando aferir ali no glicosímetro, vai marcar menor do que 70 na glicemia capilar. Nesse momento, dependente de onde ele esteja, ele pode seguir a regra do 15-15, que deve ser orientado durante a consulta. Ingerir 15 a 20 gramas de carboidrato de absorção rápida, esperar 15 minutos e, caso não tenha uma melhora do quadro, pode repetir. Exemplos de fontes, né, de 15 gramas de carboidrato de absorção rápida, pode ser, por exemplo, uma colher de sopa de açúcar ou uma colher de sopa de mel, 150 ml de suco de laranja ou de refrigerante açucarado, uma fruta, banana, pera, maçã, 4 bolachas maisena ou carboidrato em gel. Tem sachês que o paciente pode levar consigo e, caso precise, fazer uso, né? A glagina tem esse benefício de menor risco de hipoglicemia noturna, então a gente tende a ver menos desse sintoma, mas ainda caso seja o caso, o paciente que está em ajuste de dose, principalmente de irregular, ou usando NPH, ou que mesmo com a glargina presente hipoglicemia, é importante ele ter essa ideia de como fazer esse manejo já durante a consulta. Caso o paciente se apresente no centro de saúde com sintomas, né, que tem descrito aqui, esse extrato tirado do PAC, a gente precisa fazer uma avaliação da glicemia capilar para avaliar, ele sendo diabético, né, se isso não pode acontecer decorrente de uma hipoglicemia. Então, paciente com uma dor no peito, convulsões, alteração de consciência, tremores, sudorese, palpitações, fraqueza, tontura, alteração da respiração, náusea, vômito, dor abdominal, sede ou fome excessiva, alteração de temperatura, sinais de desidratação. A gente faz a glicemia capilar aleatória. Caso esteja abaixo de 70, se o paciente estiver alerta, a gente pode ofertar a glicose via oral, pode ser conforme ali orientado anteriormente. Aqui o PAC está mais resumido, uma colher de sopa de açúcar que pode ser diluída em copo de água, ou meio copo de suco ou de refrigerante com açúcar. E caso o paciente não esteja alerta e tenha diminuição de nível de consciência, a gente faz a glicose 50% endovenosa. No caso, seria 25 ml, né? No centro de saúde, a gente tem padronizado ampolas de 10 ml, então seriam 2,5 ampolas, fazer EV de 1 a 3, de 1 a 3 minutos. Caso apresente também, né, alcoolismo ou malnutrição, a gente faz também a aplicação da tiamina intramuscular, de preferência antes dessa aplicação da glicose. Se repete a glicemia capilar após 15 minutos e, dependendo do resultado, pode ser necessário repetir essas medidas. Também é importante considerar a oferta de alimentação para esse paciente com segurança e buscar motivos para essa hipoglicemia, né? Se, por exemplo, ele pulou a refeição, ou comeu menos do que o habitual, ou fez um esforço extenuante,
Se faz uso de medicamentos que podem provocar hipoglicemia, fazer essa revisão do tratamento. E caso não apresente uma recuperação completa, a gente pode precisar até fazer a remoção dele, mantendo a glicose de forma endovenosa ali na diluição para 5%. Então, descartando, né, o problema da hipoglicemia, sabendo como manejar o uso da caneta, vamos pensar de fato como operacionalizar a prescrição da insulina. A gente não tem contraindicações absolutas, o único ponto de atenção é a hipoglicemia que pode vir a acontecer e a necessidade de monitorização desse tratamento. Aqui a gente tem uma página estilo, né, com a linguagem do PAC, que foi elaborada pensando nessa apresentação. Ainda está em atualização, a gente vai fazendo alguns ajustes, mas já tende a dar um norte de como fazer essa operacionalização. A gente considera que o paciente já está com seu critério de iniciar a insulina, então já é momento da gente fazer a prescrição. Então, o médico pode prescrever inicialmente 10 unidades ou 0,2 unidades por quilo, o valor que for maior, da insulina basal, que é a insulina que a gente inicia. A preferência, né, considerando todos esses benefícios, seria a glargina, mas não sendo elegível, a gente prescreve a NPH para aplicação subcutânea em dose única. Caso seja escolhida, né, caso seja a opção a NPH, se prescreve para aplicar ao deitar para dormir ou 10 da noite. Caso seja possível a glargina, pode ser pactuado a aplicação em um horário fixo de preferência do paciente, para que ela tenha esse efeito duradouro, pode ser conforme o paciente tiver melhor aceitação. Caso o paciente futuramente venha a ser elegível para glargina, os protocolos mudem, a gente pode fazer a troca, né? E daí, para isso, a gente avalia a dose total diária de NPH, se aplica uma vez por dia, mantém a mesma dose, e a questão do horário pode ser conforme a preferência do paciente, e se aplica 2 vezes ao dia, a gente calcula a dose total diária de insulina, soma todas as unidades de NPH, reduz para 80%, então multiplica por 0,8 e pactua a aplicação desse resultado no horário de preferência do paciente, no caso da glargina. Caso faça uso de metformina ou dapagliflozina, é possível manter. Já se usa glibenclamida e gliclazida, a gente diminui gradualmente até parar, geralmente 50%, e depois vai fazendo a retirada da medicação. O paciente, então, inicia a aplicação da insulina, e nesse momento a gente precisa de um automonitoramento da glicemia capilar, que o paciente, junto na prescrição, né, da caneta, do carpule, das agulhas, da tira reativa, do glicosímetro, todo esse material já é feita a prescrição inicial para o paciente ter disponível para fazer o automonitoramento e as aplicações. A gente faz, então, a orientação do automonitoramento na manhã seguinte, em jejum, para avaliar o efeito daquela insulina que foi aplicada no dia anterior, né, ali na noite. E a gente vai fazendo o ajuste da dose, conforme a média dessa glicemia capilar em jejum, a cada 3 dias. Então, passou 3 dias, faz a média, e a gente avalia se está ficando dentro do que a gente espera ou não. A meta acaba sendo individualizada. A gente colocou como nota de rodapé 1, caso seja um paciente adulto ou idoso saudável, é de 80 a 130, se doença renal crônica ou idoso comprometido, de 90 a 140, e se muito comprometido, de 100 a 180, que nem a gente tinha conversado anteriormente naquela tabela do PCDT. Então, se o paciente faz esse automonitoramento e apresenta valores abaixo de 80, a gente reduz essa dose diária em 4 unidades para diminuir esse risco de hipoglicemia. Se tem valores de 131 a 180, a gente aumenta 2 unidades. E se for maior que 180, é possível aumentar 4 unidades, até que chegue dentro do objetivo. Quando chega na quantidade de mais do que 30 unidades de NPH aplicada uma vez por dia, que acaba sendo iniciado durante a noite, né? A gente pode dividir em 2 aplicações, porque nessa quantidade a tendência do efeito da aplicação é menor, de ter um efeito tão benéfico. E é necessário fazer essa divisão. Então a gente faz 2 terços pela manhã e 1 terço mantém no horário de deitar para dormir. Quando o paciente se apresenta estável nessa meta de glicemia capilar, ele pode reduzir o automonitoramento e é necessário uma dosagem da hemoglobina glicada em 3 meses, que é o tempo de meia-vida da hemácia, para a gente poder ver se está tendo uma melhora do tratamento. Se o paciente apresenta-se dentro da meta, que daí é aquela meta que a gente falou anteriormente, né, de 7, 7,5, 8, ou evitar sintomas,
Estando na meta, a gente pode fazer a manutenção do tratamento e repetir as glicadas semestralmente. Caso esteja fora da meta, a gente precisa seguir para esse fluxo da direita. Então, a gente confirma a adesão ao tratamento, reavalia os padrões alimentares de atividade física, a adesão à insulina e a técnica de aplicação, porque pode ter algum problema nesse meio tempo aí que acaba atrapalhando no tratamento. E estando tudo certo, a gente inicia um automonitoramento da glicada, da glicemia capilar, antes do almoço, antes do jantar e antes de deitar. Então, nesse momento, o paciente não precisa mais fazer a glicemia em jejum que ele faria de manhã, apenas antes do almoço, jantar e deitar. Conforme a média desses valores, a gente vai fazer o ajuste da basal ou considera iniciar a insulina regular junto, quando a basal atinge a quantidade diária total de 0,5 unidades por quilo, que daí é um sinal de sobrebasalização. E a gente aplica essa insulina regular antes da refeição, visando atingir a meta da glicemia que ele teve em jejum antes daquela refeição, né? Quando a gente faz a aplicação, quando a gente faz a mensuração da glicemia capilar, por exemplo, antes do almoço, como já faz, geralmente, né, mais do que 2 horas da última refeição, a gente considera como a meta de glicemia de jejum. Por isso está descrito assim dessa forma. Então, se, por exemplo, o paciente apresentou um valor acima de 130 antes do almoço ou antes de deitar, a gente acrescenta 2 unidades de insulina regular, pelo menos 30 minutos antes da refeição anterior. Então, se era antes do almoço, vai ser no café, se era antes de deitar, vai ser antes do jantar. Se foi antes do almoço, acrescenta no café e antes de deitar no jantar. Se foi antes do jantar e faz uso da glagina, a gente acrescenta a insulina regular antes do almoço. Se usa NPH, a gente faz o cálculo da dose diária para ver se tem sinal de sobrevasalização. Caso não, acrescenta 2 unidades da NPH antes do café. E caso sim, caso tenha mais que 0,5 unidades quilo dia, a gente acrescenta 2 unidades de insulina regular antes do almoço. Caso apresente menos do que 80, né, acabe apresentando ali sinais de que tende à hipoglicemia, a gente reduz 4 unidades de insulina regular antes da refeição anterior, ou caso não tenha aplicação de insulina regular nesse horário, a gente faz ajuste de 4 unidades, reduzindo a insulina basal na aplicação anterior. Então, se foi antes do almoço, a gente reduz no café da manhã, seja regular ou basal. Se é antes de jantar, reduz no almoço, a insulina regular, ou no café, se for a basal. Sempre considerando o tempo de ação daquela insulina que a gente vai fazer ajuste, né? Se foi antes de deitar, a gente vai reduzir a regular no jantar ou a basal no almoço. E se usa só a basal, a gente reduz 4 unidades da dose aplicada antes daquele horário que foi aferido. Quando o paciente, então, está estável naquela meta que a gente falou da glicemia capilar, pode reduzir o automonitoramento e reavaliar a glicada em 3 meses. Se estiver dentro da meta, mantém a glicada semestral. Se estiver fora da meta, de novo confirma a adesão. E nesse momento, a gente orienta o paciente ao automonitoramento pós-prandial. Ele não precisa mais fazer aquela de manhã cedo, a glicemia capilar em jejum, não precisa fazer as pré-prandiais. Nesse momento, seria apenas as pós-prandiais, que seria uma medição entre 90 a 120 minutos após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. E no mesmo esquema, a cada 3 dias, faz a média e vai fazendo o ajuste da insulina regular. Esses ajustes a gente vai acrescentando 2 unidades até atingir a meta da glicemia pós-prandial, que é ficar abaixo de 180. Então, antes do café, aliás, se a gente tem uma medição alterada após o café, acrescenta antes do café. Se tem uma medição alterada após o almoço, acrescenta antes do almoço. E se for após o jantar, acrescenta antes do jantar. Se mesmo com todo esse esquema a gente tiver uma persistência da hemoglobina glicada fora da meta, o paciente está apresentando boa adesão e a insulina em dose total diária atingiu 1 unidade por quilo por dia, somando a basal e a regular, é momento da gente discutir esse caso ou fazer o encaminhamento. E aqui a gente tem o fluxo. Especificamente sobre a transição da NPH para a glargina. A gente já pincelou ali antes, né? Mas tem alguns passos que são bem tranquilos de serem seguidos. O primeiro passo, então, é o cálculo da dose total de NPH diária. Se o paciente, no segundo passo, né,
faz uma vez por dia, a gente converte 1 para 1, então ele mantém a mesma quantidade que faz de NPH, só que agora faz em glargina, e pode ser no horário de preferência. Se aplica mais de 2 vezes, mais de uma vez, né, 2 ou mais, a gente reduz para 80% e pode aplicar no horário de preferência. Esse site é uma página da Prefeitura de Porto Alegre que traz um formulário, né? Tem campos estruturados onde a gente pode inserir dados que vai fazer esse cálculo para facilitar tanto qual que é a dose final, quanto a quantidade de carpoolis que precisam ser dispensadas. Então, é um material que pode também ajudar nesse momento. Então, a gente, no terceiro passo, né, administra a dose da glagina uma vez por dia. Aqui é um resumo mais visual. Deixa eu fechar aqui. Então, né, se faz o uso da insulina glargina. Administra apenas uma vez, em geral, a gente só faz uma aplicação por dia. NPH, se é aplicado uma vez, converte 1 para 1. Aqui pode, no caso, manter o mesmo horário ou ajustar conforme a preferência do paciente. Às vezes o paciente já está habituado e prefere manter, não é problema também. Caso aplique 2 vezes ou mais, a gente reduz 20% ou reduz para 80% da quantidade total de NPH que fazia no dia e agora faz apenas uma vez. E a meta de tratamento é individualizada conforme a gente falou anteriormente, né? Claro, tudo isso que a gente está falando são propostas, mas, por exemplo, o paciente acaba tendo uma rotina que é noturna e dorme durante o dia. A gente vai precisar fazer adequado à realidade dele, né? E daí, então, a titulação dessa dose da glargina é a cada 3 dias, tentando respeitar esse limite de 0,5 unidades por quilo por dia, para evitar o que a gente chama de sobrebasalização. Quando a gente atinge essa quantidade de insulina basal, a tendência da resposta é menor. Então, é momento da gente precisar de insulinas que sejam padrão bolos, né? A gente não faz só o esquema basal, a gente faz o esquema basal bolos. Então, se a dose chega a 0,5 unidades quilo dia, se existe uma diferença da glicemia de jejum em relação ao deitar, ou seja, desperta com uma alteração acima, né, de 50 miligramas por decilitro, se tem grandes variações de glicemia, se tem glicemia de jejum na meta, mas após prandial continua elevada, é sinal de sobrebasalização. Daí o foco passa a ser principalmente no uso da insulina regular. Aqui, então, a gente traz dois casos clínicos que é para ajudar a sedimentar essa informação toda, né? Uma paciente idosa com hipoglicemias noturnas. Ela tem 82 anos, tem diabetes há 14 anos, doença cardiovascular, faz uso da NPH em 2 aplicações durante o dia, 20 unidades de manhã e 12 à noite, e tem tido episódios frequentes de hipoglicemia noturna e também grande variabilidade glicêmica, um IMC de 19,5. Essa orientação na página ali que a gente propôs está bem no comecinho, né? Então, nesse caso, ela faz uma dose total de NPH de 32 unidades por dia, que inclusive já está mostrando sinais de sobrebasalização, tá? 0,6 unidade quilo dia acima do limite de 0,5. Para a gente converter para glargina, a gente reduz para 80%, ficaria aproximadamente 25 unidades por dia, e assim ela pode aplicar apenas uma vez. Como ela tem tido frequência dessas hipoglicemias, a gente não teria problema em fazer um pouquinho menos, 22 a 24, e titulando a cada 3 dias, conforme ela vai fazendo as aferições da glicemia. A ideia dessa migração para glargina é considerando a idade, já que ela tem 82 anos e no momento ela entraria no nosso fluxo aqui apresentado, e também para evitar esse menor risco de hipoglicemia e também a menor variabilidade glicêmica. Já o segundo caso, de um paciente MAS de 81 anos, ativo, tem diabetes há 10 anos, tem dislipidemia, obesidade e hipertensão arterial sistêmica. Há 5 anos ele faz uso de metformina e glibenclamida em doses máximas e dapagliflozina, mas tem controle inadequado da diabetes. Atualmente, a glicada dele está em 9%. Ele apresenta peso de 80 quilos e exames recentes indicam glicemias elevadas e dislipidemia. Então, a gente voltando, né, para esse fluxo, a gente tem um momento já para ele iniciar a aplicação da insulina, já que ele está no uso de antidiabéticos orais em doses máximas toleradas e ainda não tem controle dentro da meta. E para isso a gente faz a prescrição da insulina inicialmente uma vez ao dia, com dose inicial de 10 unidades ou 0,2 unidades por quilo.
No caso dele, pelo peso de 80 quilos, seria 16 unidades por dia. Ele tendo 86 anos, se não me engano, ele entra para a glargina, então a gente faz essas unidades no horário de preferência, uma aplicação por dia. Pode manter os antidiabéticos orais, reduzir em 50% e depois gradualmente suspender a glibenclamida para evitar a hipoglicemia em associação à insulina e fazer a monitorização da glicemia de jejum. Essa titulação a cada 3 dias, buscando essa meta de jejum de 80 a 130, já que ele é um idoso saudável. E se tiver, ele tem ali algumas comorbidades, mas acho que ainda tá bem. E se tiver apresentando glicemia de jejum menor que 80, ele pode reduzir a dose em 4 unidades para evitar as hipoglicemias. Então, com relação ao monitoramento, passo de novo a palavra para a Vanessa. Vamos lá. Natan, só vou aproveitar para relembrar aqui uma questão que talvez a gente não tenha falado lá no começo, do fluxo da glargina, é que os pacientes que já acessam a glargina pelo componente especializado da assistência farmacêutica, eles vão continuar acessando a glargina desta mesma forma, retirando lá no componente especializado. Na APS, né, nas farmácias de referência, onde estarão disponíveis as glarginas, serão apenas aqueles pacientes 80 a mais que farão a transição ou pacientes novos que se encaixam nessa faixa elegível, né? Então, acho que talvez isso para ficar sobre o fluxo, para ficar um pouco mais claro, né? Pacientes que já estão com o processo na especializada continuam retirando a glargina na especializada, mesmo sendo os 80 a mais. Pacientes novos, 80 a mais, ou pacientes que estão com NPH para transição, vão retirar a glargina nas farmácias de referência, que são as mesmas que têm os medicamentos controlados, tá? Sobre monitoramento, os nossos pacientes, eles já têm acesso, né, ao glicosímetro da AcuCheck, e com o fornecimento das tiras de glicemia, diariamente, e alguns pacientes fazem o registro diário desses valores para apresentar para o médico, né, o que é muito importante, mas a gente também tem aí um recurso disponível, pode passar, Natan, acho que é o próximo. Então, aqui é sobre a avaliação da glicemia capilar de jejum, como o Natan tinha falado, né, os 3 primeiros 3 dias seguidos fazer a média dessa glicemia de jejum, posteriormente avança para a glicemia antes do jantar, né? Conferindo que está tudo certo, pode ser feita a glicemia, a avaliação da glicemia pós-prandial para garantir que a terapia está sendo efetiva. É isso, né, Natan? Isso, conforme a gente vai avaliando se está tendo resposta ao tratamento, né, se a hemoglobina glicada está dentro do alvo, a gente vai modificando os momentos de acompanhar essa glicemia com os do glicosímetro. Isso. E aí a gente tem um disponível na rede, né? No primeiro momento foi no passado que já foi difundido na rede toda, mas talvez alguns não tenham conhecimento, que é um aplicativo da AcuCheck que se chama Sob Controle, né? Inicialmente ele veio, né, para fazer o monitoramento do uso das tiras, né? Mas ele é uma ferramenta de uso na clínica muito importante. Pode passar, Natan. Nos próximos eu acho que tenha o. Então, esse aqui é a logo, né? Não sei se vocês já identificaram no computador de vocês instalado. Pode ser acessado também pela web, tá? E ele acontece de que forma? Quando o paciente vai à farmácia para fazer a retirada das suas tiras, ele leva, né, o glicosímetro e a gente faz acopla, né, esse glicosímetro a esse programa no computador que faz, né, a sincronização de todas as medidas que o paciente fez no mês. Por quê? O motivo inicial qual seria? Seria se a gente fornece 100 tiras para o paciente e a gente faz a avaliação no momento ali que ele só usou 50, a gente vai racionalizar essas tiras e ver que ele tem mais 50 em casa, além de questionar o motivo, né, de por que ele não está fazendo uma aferição adequada, né, e tem um cuidado maior nesse sentido. Porém, pode passar, Natan. Esse aplicativo, ele traz informações bem importantes, assim, como ele, né, ele
fornece um gráfico com todas as medidas do paciente, aí ele estratifica com as medidas que estavam fora do alvo, dentro do alvo, e ele ainda faz um relatório com os horários, né, desde que o equipamento esteja configurado corretamente, né, a hora e a data, é possível retirar um relatório de todas as medidas desse paciente. Então, uma vez que ele vai à farmácia para fazer a retirada das tiras, a farmácia faz essa sincronização com o aplicativo sob controle, essa informação fica disponível para toda a equipe. Né? A equipe pode acessar pelo um site ou diretamente pelo aplicativo instalado no computador, e ali ele consegue acompanhar mais de perto todo esse controle glicêmico que o paciente está fazendo, que muitas vezes não corresponde ao que o paciente anota no papel. Então, é uma ferramenta importante, que eu acredito que, se todos não têm conhecimento, podem estar aí buscando o pessoal da Acucheck ou da central de abastecimento, né, que tem o contato deles, para fazer a instalação nos computadores e receber orientação de como utilizar da melhor forma possível esse aplicativo para assessorar aí, né, na conduta clínica. Pode passar. E aí, algumas considerações especiais que a gente tem que ter sempre em mente, né? A população idosa ou 80 mais, que tem baixa visão, a gente vai precisar aí desenvolver recursos, né? Que sejam adaptáveis para essa população, né? De repente, algum material que tem um relevo na caneta para fazer diferenciar uma caneta da regular da caneta da Glargina, ou a gente vai orientar ele ao ouvir e interpretar aquele barulhinho que vai dando cada vez que ele ajunta a unidade, né? Os pacientes com baixo letramento, né, a gente tem que usar toda aquela forma lúdica, né, dos pictogramas, né, do sol, da lua, e fazer com que fique mais claro possível para ele, né, esse horário de aplicação, e em eventuais casos a gente pedir aí o comparecimento de um familiar que possa estar assessorando, né, nesse momento da educação e do manejo, ou então também orientar o paciente que no momento da troca ali do carpule para a caneta, ele possa comparecer à farmácia, né, ao centro de saúde, não necessariamente apenas na farmácia, mas a equipe de enfermagem, de acolhimento, que possa estar fazendo essa troca para ele de forma mais segura. Um fato legal da Glargina também, que a NPH a gente fazia a prescrição à noite, né? Daí se o idoso tem baixa visão, tem dificuldade para poder enxergar ali os numerozinhos, agora com a Glargina fazendo durante o dia, consegue ter mais facilidade nisso. Então também ajuda bastante, né? Então, de recursos de apoio para a insulinoterapia, foi lançado já ontem um grupo no WhatsApp, dentro da comunidade de apoios matriciais, sobre insulinoterapia e manejo de diabetes, para quem tiver interesse em entrar, para a gente poder dar esse suporte, né, em caso essa pessoa precise de ajuste na insulina ou como iniciar, caso ainda tenha alguma dúvida. A gente tem o próprio PAC, que está nesse processo de atualização, tem os protocolos de acesso do município, que também trazem informações sobre o manejo da diabetes, sobre quando compartilhar esse cuidado com atenção especializada, e também tem um canal de teleconsultoria pela saúde digital da UFSC, onde é possível também fazer os matriciamentos para discussão de casos complexos. E daí o momento que a gente precisa referenciar esse paciente, né, que a gente já fez bastante por ele na PS, pacientes que tenham diabetes tipo 1, pacientes que tenham insuficiência renal crônica em estágio 3B, quando a taxa de filtração glomerular se encontra abaixo de 45, também pacientes, como a gente falou antes, que já fazem uso da insulina em uma dose otimizada, mais do que uma unidade por quilo por dia, e que ainda assim não apresentam o controle adequado da hemoglobina glicada. É isso. Agora seria o momento para dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira perguntar algo. Sobre o CPF, a gente pediu no início o nome completo do CPF, porque a ESP comentou né, repassou para a gente, que estava com problema no sistema para emissão de certificados. Então a gente vai pegar esse histórico do chat para poder repassar para eles.
Teve a dúvida também de onde que vai ficar disponível para consulta a apresentação, se foi gravada, né? A gente teve uma edição de manhã e agora outra tarde. A gente vai, né, retirar ali o vídeo para possivelmente publicar no canal do YouTube da Gestão da Clínica, para depois disponibilizar essa gravação para a rede poder consultar quando for necessário. Apresentação a gente também consegue disponibilizar. Natan, a gente teve uma pergunta aqui, encaminha com o uso de 1 unidade por quilo, porém a sugestão é de APS ir até 0,5. Esclarece isso, por favor. Isso. A ideia, na verdade, é de 0,5 como um limite para a insulina basal. A partir do momento que a gente chega nesse valor de basal, é o momento da gente precisar incorporar a insulina regular no tratamento. E ainda seria manejo na APS. Daí seria naquele quadro do meio que teria ali na página do estilo PAC, né? No momento que o paciente chega a 1 unidade por quilo, somando todas as suas insulinas, seja basal, seja regular, aí seria o momento de realmente a gente precisar do suporte da atenção especializada. Eu não entendi muito bem a questão do êmbolo e de pressionar o botão injetor devido ao espaço que fica. Eu entendi a sua pergunta. O que que acontece? Só um momento, Vanessa. Será que Oi? descompartilha, Natan, para ela mostrar? Que fique Tirando aqui. melhor. Tirar. Obrigada. Então vamos lá. Desculpa o teu nome, Cris. Cris, quando é o primeiro uso, a insulina, o carpulho ele tá cheio, esse aqui, ó, deixa eu botar para cá, que eu não sou muito blogueirinha, né? Esse aqui é o êmbolo que a gente fala, essa borrachinha, né? Ela tá quase na ponta, certo? Porque o carpulho está totalmente preenchido. E esse aqui é o cursor que vai empurrar aquele êmbolo, né? Então aqui, como eu tirei daqui de dentro, ó, tá vendo que ele já estava para frente. Então, quando o refil, o carpulho, ele está cheio, essa etapa que eu fiz de a gente ajustar não é muito necessária, porque não tem muito espaço ali, né? Mas se porventura acontecer um momento de que tenha que tirar o refil e o refil já esteja utilizado, precisa se fazer esse ajuste. Por quê? Porque vai ter um espaço entre o êmbolo e o cursor que está aqui dentro. Então, o cursor ele precisa encontrar o êmbolo. Então, é dessa forma que a gente vai empurrando ele para frente. A gente vai a gente chama dando corda, né? Puxando e empurrando até sentir que ele vai parar. Ó. Você viu? Não sei se deu para ver que o pretinho ele encontrou a borrachinha. E aí aqui eu não consigo empurrar mais. Isso significa que o cursor encontrou o êmbolo do carpule. E aí, quando ajustar a dose e apertar, ele vai conseguir empurrar para sair o líquido. Não sei se ficou melhor agora. E agora, né, fazendo. Quando que a gente sabe que precisa fazer isso, Vanessa? Como é que a gente vai saber para explicar para o paciente que precisa fazer essa etapa? Ou sempre vai fazer essa etapa? Então, essa etapa, quando o carpule está cheio, ela é uma vez só. Você vai colocar ele, a gente explica para ele que tem que colocar. Ó, tá vendo como o cursor ele tá para fora? Porque ele estava encontrando o êmbolo ali dentro, né? Então a gente vai explicar para ele que ele precisa fazer com que o cursor encontre o êmbolo. Então ele faz a corda até encontrar. A ideia é que ele não tire esse carpule dali de dentro, né? Que ele coloque uma vez para usar e não tire. Mas pode eventualmente acontecer algum acidente, ou algum entupimento, ou alguma revisão que ele vai precisar tirar. E aí é nesse momento que ele vai precisar fazer esse ajuste para que o cursor encontre o êmbolo, porque senão vai ficar um espaço, né? Então ele vai apertar e não vai sair nada, porque tem aquele espaço entre o cursor e o êmbolo. É como se fosse a seringa,
né? A gente tem ali a seringa que vai empurrando o êmbolo para sair o líquido, é essa mesma forma, é o cursor que empurra o êmbolo do tubete, se ele está um pouco para frente, né? Mas, no geral, quando é a primeira colocação, essa etapa é bem ela é bem simples, é mais quando tem que fazer uma troca no meio, né, no meio do uso, né, digamos assim. Tem um comentário ali sobre é inviável fazer o controle do HGT a cada 3 dias, algum problema maior de fazer semanal. A ideia de fazer esse ajuste da meta pode ser algo que, caso o paciente tenha discernimento, da gente orientar que ele, por si só, vai fazendo essa progressão da dose, né? Claro, se o paciente não tem essa autonomia, não consegue fazer dessa forma, a gente pode acompanhar, talvez de forma síncrona, com WhatsApp, com outras ferramentas. O maior problema de fazer o aumento da dose de forma semanal é retardar atingir o alvo, né? Então, mais tempo o paciente vai estar naquele estado de hiperglicemia. Não é um problema grande, mas vai atrapalhar no andamento do tratamento. Aqui tem outra. Nossa equipe também está neste questionamento, considerando que os pacientes são 80 a mais. Sim. Essa proposta que a gente trouxe foi baseada principalmente no fluxograma do UpToDate, não é específica para glargina e para 80 mais, é para qualquer paciente em insulinoterapia, né? Mas com certeza tem essa particularidade dos pacientes 80 mais. Se possível, né, identificar uma rede de apoio, algum familiar, filho, neto, que possa ajudar nesse processo também, tende a ajudar, se possível, se a gente comunitária, puder visitar a paciente, né? A gente sabe que não é muito fácil. E que é o período da troca, né? Dessa transição, realmente, né? Uma coisa só para fazer o ajuste ali nesse início de troca de NPH para glargina, né? Não vai ser algo contínuo, assim, né? Para fazer o cursor chegar no êmbolo, precisa colocar quantas unidades? Não precisa contar as unidades, Michele. Você vai girando e vai empurrando até sentir ele parar de fazer, ter uma resistência. Você gira ele e vai empurrando. E aí, ó, tô fazendo várias vezes. Ó, agora ele parou, tá vendo? Foi porque chegou, o cursor encontrou o êmbolo. Então aí você volta e selecione a dose prescrita. Então não é uma quantidade fixa, é uma coisa mecânica mesmo. Né? É mecânico, é fazer o cursor encontrar o êmbolo do carpule. Tem mais alguma dúvida, será? Sobre o fluxo de chegada na UBS. A chegada que você fala da glargina, a Asfar nos passou que estava esperando acontecesse o webinário e já no próximo pedido já está liberado para fazer o pedido da glargina. Lembrando que a glargina vai para as farmácias de referência, né? As mesmas que dispensam 344. Então, são os farmacêuticos da farmácia de referência que farão o pedido, tanto do carpule da glargina quanto da caneta reutilizável da glargina. Então, possivelmente, no próximo pedido já vai estar disponível nas farmácias de referência. E aí, outro detalhe importante também que surgiu na parte da manhã é sobre as prescrições privadas, né, de pacientes que não estão acompanhando com a gente ali no território e que vem com a prescrição privada. Sendo elegível 80 a mais,
é passível de ser atendido, né? Então, ele vai ser atendido. Prescrição de estabelecimento privado, tendo em vista que o paciente é 80 a mais e em uso de glargina, ele vai ser atendido. Sim. Temos imagem profissional aqui, por isso mais de uma dúvida. A outra dúvida é sobre o aplicativo da Cuxé, que a gente pode acessar como profissional? Sim, pode acessar como profissional. A farmácia ela tem um aplicativo específico, porque ela faz a sincronização, né? A gente conecta um cabo USB do aparelho para o computador e aí sincroniza, mas os profissionais eles podem acessar por uma página na web, com um número de usuário, né? E uma senha que muito provavelmente o coordenador do centro de saúde tem. E aí, se o paciente já passou na farmácia, já foi sincronizado, esses dados já vão estar disponíveis ali para a conferência. É importante fazer contato com a coordenação do centro de saúde, porque a empresa terceirizada que, né, responsável da licitação pelos glicosímetros, disponibiliza de profissionais para irem até a unidade, para poder participar da reunião e fazer orientação sobre como manejar o uso do glicosímetro, como fazer uso do sistema, instala os aplicativos em cada consultório. Então, isso acaba podendo ser articulado, daí através da coordenação. Porque a ideia é essa, é o paciente levar o glicosímetro na consulta, linka ali no cabo USB, puxa para o sistema, já aparece o mapa das glicemias, não precisa ficar anotando no papelzinho. Porém, tem particularidades no próprio aparelho, né? Ele tem que estar calibrado quanto a data e a hora, ele precisa de uma pilha especial que, se o paciente fizer, né, mexer e trocar, pode ter problema. Então, é importante ter esse suporte da empresa terceirizada para poder que tudo corra bem. O acesso das glicemias é atualizado de quanto em quanto tempo? Você fala nesse aplicativo? Por esse aplicativo, ele acaba sendo a cada 30 dias, porque é o prazo que o paciente que a gente dispensa tiras e insulinas a cada 30 dias, né? Eventualmente, se ele vir antes, por algum outro motivo, por uma consulta e quiser trazer, a gente pode fazer essa sincronização. Mas, no geral, acaba sendo a cada 30 dias. O aparelho ele não é autônomo. Isso, não é online. Precisa ser no Não, momento que sincroniza no computador. Então, essa isso, sincronização pode acontecer durante a consulta ou no momento da dispensação na farmácia. Até porque a isso. ideia inicial era justamente essa, né? Ver quantas tiras que o paciente usou para poder ser dispensada a quantidade igual, né? Para evitar do paciente compartilhar e tudo mais. Então, é sempre nesse momento que faz a sincronização para extrair os dados. Não sobe pela nuvem, né? Automático. É, é isso. Uma vez feito, em algum desses momentos, ele já fica disponível para todos os profissionais terem acesso. Se tem algum documento orientador das FAR ou alguma CI sobre esse fluxo do aplicativo sob controle. Vocês sabem? Olha, eu tive recentemente com o responsável, né, da equipe dessa empresa terceirizada, ele foi lá no nosso centro de saúde para esclarecer algumas dúvidas, e o que ele nos passou foi que isso já tinha sido expandido para a rede, mas assim, a gente sabe que, né, algumas coisas demoram um pouco ou não são assim tão fidedignas, né, mas ele se mostrou super disponível para estar indo nos centros de saúde, refrisando e explicando como que funciona. Uma das maiores limitações de acesso ao aplicativo era que ele precisava ser instalado em cada login acesso para cada profissional, ou seja, não basta estar instalado no computador, não sei se mudou. Eu acho que seria algo que precisaria ser articulado entre a TI e a empresa no momento da instalação, porque na teoria, se instalar como administrador, vai replicar o programa para todos os logins no mesmo computador, né? Que nem quando a gente tem lá o navegador, o Word, enfim. Daí eu acho que dependeria da TI tá participando disso também. Seria possível, né? Mas tem que ser nesse login.
Natan, o técnico ele me informou que existem duas formas. Uma forma é instalar esse aplicativo no computador, por exemplo, na farmácia, onde ele vai fazer essa sincronização, ou se algum outro profissional queira, mas existe um site sem a necessidade de instalar na máquina, que daí acessa com login e senha, que normalmente é o da coordenação. E Mas aí sabe se o site também puxa os dados? Eu acho que ele só consultaria, né? Não, é isso. Daí sim, o site ele só consulta se já foi alimentado no computador, por exemplo, foi na farmácia, fez a Uhum. retirada das tiras, carregou lá e aí outro profissional consegue acessar o site e ver essas medidas. A Raíssa da Asfar fez um comentário que o microfone não está funcionando. Da Asfar não temos nenhum documento. Podemos verificar com o setor de materiais, que é responsável pela distribuição desses insumos, se tem algum guia de orientação. Então, fica como um para depois. Uhum. Gente, o que tínhamos proposto para hoje era isso. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, a gente tem o grupo de apoio, tem aqueles recursos que a gente comentou. E caso alguém queira comentar mais algo, mas seria isso. Boa tarde a todos.
Vanessa, Vanessa, vocês já terminaram? Porque eu não estava acompanhando aqui, só para eu saber. Oi, sim, já terminamos. Ah, tá. Vocês estão agora, querem fazer o debriefing aqui ou Já não? estamos. Ah, vocês já estão fazendo, vocês estão fazendo pelo WhatsApp, é isso? Isso, Ah, tá, mas então eu vou fechar aqui então, né? Não pode precisa estar fechar. aberto. Então, beleza, só para saber. Beleza, então, tchau.